sobre mapeamento de enfeite, isso é muito importante você prestar atenção nessa aula, porque às vezes você está perdendo tempo fazendo marcação, está fazendo na verdade uma limpeza e não um design. Então às vezes ali na hora de você cobrar um design personalizado, você está nem cobrando um design simples. Entende? Então tá enganando a sua cliente. Então essa aula aqui é muito importante, então assista até o final. E se você quiser aprender muito mais sobre isso, se inscreva no workshop gratuito Design de Elite, que vai ter muita dica sobre marcação e muitos outros temas sobre design de sobrancelha. Então vamos começar. O que é de fato uma marcação para enfeite? É quando você está perdendo tempo fazendo uma marcação que não está correta, ou seja, tudo aqueles desenhos que você faz praticamente não está tendo função nenhuma ali, ou seja, se tirasse seria a mesma coisa de uma limpeza, entende? Então por isso que é tão interessante você estar prestando atenção nessa aula. Vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos para você entender que a função do mapeamento ela é realmente muito importante antes de você estar fazendo passo a passo. Muitos casos a pessoa ela começa aprendendo ali o passo a passo, tem dificuldade porque ela não aprendeu a função do mapeamento. A função do mapeamento é o que vai ajudar a evitar tudo isso, a evitar esses erros. Então se você entende para que serve essa linha, você não vai errar. Se você entende para que serve essa aqui, você não vai errar, entende? Então eu vou fazer aqui alguns exemplos para você poder entender o que é de fato quando a marcação está por enfeite, tá? O enfeite é o quê? Não faz diferença se eu tirar isso daqui do estúdio, entende? Por exemplo, um vaso de flor. Se eu tirar, vai fazer diferença? Não, é exatamente isso. É bem ali no literal, o enfeite, entende? Então, marcação. Se a gente tirar isso aqui, não faria diferença. Ok, vamos lá. Primeiramente, nesse aqui, começa a reparar onde que está o erro. Bom, o erro dessa marcação aqui está basicamente aqui na altura, a altura dos pontos iniciais. Não tem uma linha que a gente faz bem aqui, ó. A gente vem e faz assim, que é a interligação desses dois pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui tá retinho. Que é a interligação desses dois pontos. Para que servem essas duas linhas? É para saber se a altura do ponto inicial está batendo com a outra altura do ponto inicial. Entende? Para saber se os dois estão batendo. Aqui, por exemplo, eu vi muitos casos de pessoas fazendo essa linha aqui e não está batendo. Não está batendo com essa daqui, né? Que a gente vê geralmente. Esse pontinho ele vem até lá no meio, né? Aí a pessoa vem assim, ó. Eu estou sem régua, gente. Aí fica, tá vendo? Fica essa diferença. Ó, onde que tava interligando. E o ponto central ficou aqui e ficou aqui. Onde deveria ter sido os dois bem aqui. Entende? Ou os dois bem aqui e ter sido outra linha aqui. Então essa linha que a gente faz aqui é importante que você siga bem a risca, que é o quê? A altura dos dois pontos estejam batendo. Então essa linha ela precisa bater aqui. Então se ela não estiver batendo, o porquê que você fez ela? Entende? Então o errado não é essa linha, o errado é esse daqui. Então na hora da gente fazer a marcação, já que a gente escolheu essa daqui primeiro, a gente precisa fazer interligar, batendo aqui e vindo pra cá. Nossa, foi bem torto, né, gente? Que a gente fica sem régua e não fica certinho. Da mesma forma, o ideal seria, ó. Entende? Então, o interessante é que você entenda que essa linha que a gente faz aqui, ela precisa ser uma para a altura da outra. Outro erro aqui foi a linha do ponto alto. A linha do ponto alto faz com que essa altura precisa ser a mesma dessa altura aqui. E aqui, ó, não está batendo, tá vendo? Tem esse espaço. Então, no caso, aqui essa sobrancelha, ela precisaria ser um pouco mais alta. Tá? Esse aqui foi um dos erros. Mas não só esse erro que eu coloquei aqui nessa segunda, como o erro das larguras, né? Aqui tá maior do que aqui. Então, o que está acontecendo? Essa sobrancelha ela tá mais próxima e essa sobrancelha tá mais afastada. A gente vai sempre definir um centro da sobrancelha. E esse centro, ele precisa ser a mesma distância, né? Igual. Então, quando você faz uma marcação aqui no centro da sobrancelha, você vai delinear o outro lado, certo? Então, você vai medir aqui, ó, e depois você vai medir esse outro lado. Isso aí é você entender que a sobrancelha, ela tem através da função do mapeamento antes de você fazer qualquer marcação.
ok? Aqui também a altura não tá batendo, né? Então a gente iria corrigir fazendo aqui outro desenho. Agora vamos aqui para essa. Essa aqui eu já falei várias vezes, então a gente só vai reforçar que quando a gente analisa o nariz, está totalmente errado, está fazendo tudo isso por enfeite, porque às vezes uma linha do nariz ele é um pouco mais para lateral, que garante que vai ser simétrico um lado do rosto para o outro da cliente, né? Então essa linha inclinada ela não existe, existe uma linha reta e depois a gente vai medir entre esses dois lados para definir esse lado aqui. Entende? Então, para você ter essa segurança e para saber aqui a cauda, você mede aqui, para depois você medir aqui, para saber onde que finaliza essa sobrancelha. Da mesma forma, mediu aqui e a gente mediu aqui, para ficar igual com essa. Essa vai ficar igual a essa e essa vai ficar igual a essa. E essa é a nossa aula sobre marcação por enfeite. Então você não pode mais cometer esses grandes erros. Então vamos começar a entender a função do mapeamento para começar a trabalhar com design de sobrancelha de fato?